Nossa história começa na África. Nesse continente, tinham reinos de homens guerreiros e fortes, mas muitos guerreavam uns com os outros. Chegou uma época terrível, quando um dos reinos vencia, eles capturavam o rei, a rainha e seus súditos e vendiam aos portugueses em troca de ouro, tabaco e cachaça. Os portugueses traziam essas pessoas ao Brasil, em navios negreiros, todos apertados, com pouca água e comida. No Brasil, esses reis, rainhas e seus súditos tornavam-se escravos nas lavouras açucareiras. Vejo que você estudou bem o assunto do seu povo, Florestan. Tem mais, Dorinha. Esses meus antepassados ficaram 400 anos de escravidão. Trabalharam nos engenhos, nas minas de ouro e nas plantações de café. Muitos escravos no Brasil foram reis, rainhas, príncipes e princesas. Por isso, quem for um afrodescendente possivelmente tem uma linhagem nobre, pois são herdeiros de reis. Na trajetória de luta, destacamos a figura de Zumbi dos Palmares. Ele era líder do maior quilombo que já existiu no Brasil. Quilombos eram lugares criados por escravos fugitivos. O quilombo de Palmares foi liderado por Zumbi, que foi conhecido por libertar escravos dos engenhos, assim como fez Espartacus em Roma Antiga. Zumbi é reconhecido como o maior herói da resistência. O Dia da Consciência Negra é comemorado simbolicamente no dia 20 de novembro, data de sua morte, que foi em 1695. Em Minas Gerais, na cidade do Arraial do Tijuco, atual cidade de Diamantina, o contratador João Fernandes de Oliveira apaixonou-se por uma escrava, Chica da Silva. João Fernandes tratou Chica como uma verdadeira rainha. Dava para ela os melhores vestidos, perfumes, joias. Chegou a construir para ela um enorme açude e uma galera. Outra história da trajetória dos escravos é a do Chico Rei. Ele era o rei do Congo, foi capturado, trazido ao Brasil para trabalhar nas minas. Naquela época, com a escassez das minas, o escravo que encontrasse ouro conseguia alforria. Chico encontrou uma galeria, mas não contou a ninguém. Foi para outro canto e encontrou um pouco de ouro. Com a sua alforria, Chico conseguiu comprar a mina de seu antigo patrão. Assim, Chico indicou a galeria aos escravos, e ele conseguiu alforriar cerca de 600 escravos nos meados do século XVIII. Quem foi rei não perde a majestade. No século XIX foi criada a Lei Eusébio Queiroz, proibindo o tráfico negreiro. Só podiam comprar escravos nascidos no Brasil, os crioulos, como diziam. Nessa época, destacou-se o poeta Castro Alves, um dos pioneiros da campanha abolicionista. Sua principal obra é O Navio Negreiro. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Os negros, trazidos do continente africano, eram transportados dentro dos porões de navios negreiros. Devido às péssimas condições desse meio de transporte, muitos deles morriam durante a viagem. Após o desembarque deles, eram comprados por fazendeiros e senhores de engenho, que os tratavam de forma cruel e desumana. Mesmo com a lei proibindo, existia um tráfico negreiro. Quando encontravam a fiscalização, jogavam os negros no mar, amarrados um ao outro numa pedra. Durante a Guerra do Paraguai, muitos escravos foram enviados no lugar de outras pessoas convocadas. Essa aproximação com a força militar levou a membros dos militares a admirarem os combatentes negros. E a partir daí, muitos militares passaram a fazer a campanha abolicionista. Em 1871, surge a Lei do Ventre Livre. Assim, a criança que nascesse a partir dessa data já seria um homem livre. Porém, na prática, a criança ficaria aos cuidados do suposto dono até os 18 anos. Em 1885, foi aprovada a Lei Saraiva-Cotegipe, ou dos sequestracionários, que beneficiava os negros de mais de 65 anos. Porém, dificilmente um escravo chegava aos 65 anos. Essas leis eram literalmente para inglês ver, pois a Inglaterra era a maior interessada na abolição dos escravos. A Inglaterra estava investindo no Brasil, nas áreas industriais e comerciais. Mas para o comércio ter fôlego, é preciso que as pessoas tenham salários.
Se não tem dinheiro, como os escravos, não tem como comprar. Como a Inglaterra poderia ganhar dinheiro se boa parte da população era escrava no Brasil? Para ele, um escravo poderia ser um consumidor de seus produtos ingleses. Aliás, o sapato era um símbolo de alforria. Por fim, a campanha abolicionista conseguiu. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A escravidão havia acabado no Brasil. A partir de agora está proibida a escravidão no Brasil. A escravidão acabou, mas o negro continua sendo marginalizado. Ainda existem pessoas racistas, e esse sentimento é um dos mais baixos de uma sociedade. O negro hoje conquistou mais direitos, entre eles a polêmica cota para negros nas universidades. E vocês? O que pensam sobre isso?